Olá a todos, no vídeo de hoje vou mostrar como usar as capacidades multimodais do Gemini para trabalhar com softwares e interfaces. Então, vamos começar entendendo o que exatamente é multimodalidade, porque multimodalidade significa que o modelo pode trabalhar não apenas com texto, mas também com imagens, capturas de tela e vídeos. E isso permite que a IA realize tarefas como analisar interfaces, por exemplo, ferramentas de programação ou painéis. E por que isso é tão útil? Como eu disse, podemos analisar interfaces desconhecidas, por exemplo, um sistema de build personalizado que é usado apenas dentro de uma empresa específica. Podemos criar uma documentação interna porque o modelo pode, por exemplo, descrever a tela passo a passo, pode explicar botões e fluxos de trabalho, e pode gerar para nós guias de usuário e instruções claras apenas a partir da fonte da tela. E é muito útil, claro, para dar suporte a engenheiros e testadores, porque nosso modelo pode ser, por exemplo, um especialista virtual guiando-os por um novo sistema. E esse tipo de abordagem pode tornar o seu trabalho muito mais simples e prático, o que é extremamente positivo e obviamente útil. E como o modelo trabalha com imagens, vamos mostrar isso de forma prática em um momento. Mas vamos começar. O primeiro passo é que o modelo recebe a imagem como entrada e a trata como contexto para análise. O segundo ponto é que tudo o que ele vê se torna informação para inferência lógica. E o terceiro, podemos ainda atribuir instruções de sistema de papéis a ele. Falamos sobre instruções de sistema em uns 3 vídeos atrás, então você pode voltar se não souber o que é. E o exemplo de instruções de sistema que podemos usar é para... Você é um especialista visual que explica as interfaces como ações passo a passo. E precisamos definir um objetivo prático. Isso é muito importante porque o modelo não deve se limitar à observação passiva. Queremos que sua análise seja prática e aplicável porque isso vai nos ajudar basicamente a entender tudo, não apenas fazer as coisas sem saber o que estamos fazendo. E uma coisa muito importante é a definição teórica da exigência de ação. Escolher. Isso nos permite realizar ações específicas sem adivinhação. Como eu disse antes, o modelo se torna um cérebro que guia pela interface e ele pode ser usado para gerar, por exemplo, como eu disse antes, guias para sistemas desconhecidos. E agora podemos passar para a parte prática, onde vou mostrar para você no Google Studio e no Python como usar essas capacidades multimodais de forma prática. Então agora podemos abrir nosso Playground, como estamos fazendo em quase todos os vídeos. Agora podemos passar para o preview do Gemini 3 e podemos começar com as instruções do nosso sistema, como fizemos na nossa apresentação. Então eu preparei isso aqui, assim podemos copiar, colar e como você pode ver é basicamente quase igual. Como fizemos na apresentação, você é um especialista em interfaces visuais. Explique cada passo do programa como se estivesse guiando um completo iniciante. E eu preparei 3 capturas de tela. Essas capturas de tela são do aplicativo Microsoft Paint. Elas são bem simples porque na primeira captura de tela você tem basicamente um aplicativo normal 1 segundo depois de abri-lo. A segunda é uma... exatamente pela metade. A tela está completamente escura agora porque vamos solicitar a sua colaboração para preencher todo este espaço com uma única cor. Para começar, na nossa primeira tentativa, nós vamos propositalmente realizar o procedimento de forma incorreta apenas para testar e ver se ele nos corrige. E finalmente, para concluir o processo, a última etapa consiste em tirar uma captura de tela comum que serve para mostrar o momento exato quando a cor é preenchida corretamente. E vamos usar isso para fazer upload para nossos modelos e confirmar que nossa tarefa foi realizada corretamente. Então agora podemos passar para nossos prompts. O primeiro prompt é bem simples. Identifique o programa nas capturas de tela, depois descreva as principais funcionalidades e forneça possíveis aplicações. Então agora podemos, é claro, adicionar nossas capturas de tela. Para fazer isso, estávamos fazendo assim. No primeiro vídeo, você precisa clicar no botão de mais, fazer upload dos arquivos e selecionar nossas capturas de tela e captura de tela. E agora precisamos executar e esperar pela nossa resposta.
A tarefa é bem fácil porque esse programa é muito popular, então não deve haver problema ao tentarmos plenamente em reconhecer isso. Mas vamos esperar e ver. Com base nas instruções fornecidas, o programa que você está vendo é o Microsoft Paint. Então está tudo correto. E temos instruções bem simples de cada painel que temos. Por exemplo, caixa de ferramentas, por exemplo, pincéis, formas e cores. E agora podemos passar para o nosso segundo prompt. Agora, vamos pedir para ele fornecer um passo a passo de como preencher toda a tela com uma única cor usando este programa. Inclua os botões exatos, as ferramentas e a sequência de ações. E não vamos adicionar as capturas de tela aqui. Agora vamos aguardar nossa instrução. Como fazer isso? Temos que, claro, esperar um pouco. Novamente. Estamos pensando. Como você pode ver, com base nas capturas de tela fornecidas, aqui está um guia passo a passo para preencher toda a sua tela branca com uma única cor. Então, selecione Filtro, escolha a sua cor e aplique a lista de cores. Tarefa bem simples, então não preciso ler tudo, mas agora precisamos colar nosso terceiro prompt. O terceiro prompt é analisar o que foi feito e determinar se foi executado corretamente. Se não, especifique o que está errado. Então agora vamos enviar nossa segunda captura de tela com uma tela meio preta e meio branca e veremos se ele reconhece nosso erro. Eu tenho, é claro, um quarto prompt, que é fornecer as instruções corretas passo a passo de como preencher toda a tela com uma cor para evitar o erro visível, as capturas de tela anteriores. Mas acho que não será necessário, porque ele vai fornecer as instruções passo a passo de como corrigir isso imediatamente. Mas vamos ver o que foi feito. Claro, esse caminho foi seguido, mas você pode ver que a ação não foi executada corretamente. Como eu disse, temos duas opções de como corrigir isso. Na verdade, não precisamos colar o nosso quarto prompt agora, mas certamente podemos colar o nosso quinto prompt logo em seguida. Você pode ler, como pode ver, é isso. Nas capturas de tela, a ação é mostrada como tendo sido executada corretamente. Confirme que todas as etapas foram realizadas corretamente e indique se ainda há espaço para melhorias. Podemos, é claro, enviar nossas primeiras capturas de tela e isso irá... 99% é para isso. Isso. Nosso modelo dirá que isso foi feito corretamente, mas vamos esperar, é claro, e veremos. Sim, a ação foi executada corretamente. Aqui está uma confirmação. Há espaço para melhorias? Claro, sempre há espaço para melhorias, então podemos ler isso e talvez tentar fazer, mas não é importante agora. Agora podemos passar para outra coisa, é claro, para mostrar como fazer isso em Python. Para fazer isso em Python, claro, precisamos criar nossa chave de API como de costume. Então, obter chave de API, criar chave de API, podemos chamá-la de teste. E claro, para criar nossa chave de API, precisamos escolher nosso projeto. Se você não tiver um projeto, precisa criar um. E precisamos criar a chave. Claro, vou lembrar que sua chave de API deve ser privada e você não deve divulgá-la. Mas no meu caso, não importa porque vou removê-la depois do vídeo, como de costume. E agora temos nosso pip instalado para o Google Jedi. Como de costume, você precisa instalar isso, porque achamos que basicamente esse código não vai funcionar. E temos nossas instruções do sistema. A instrução do sistema é a mesma de antes. Você é um especialista em interfaces visuais, explique cada passo e termo como se estivesse guiando um completo iniciante. Temos nossas instruções do sistema e tipos que geram a configuração de conteúdo. E temos nossa função para fazer upload do nosso arquivo. Eu tenho apenas uma captura de tela para economizar tempo, mas é claro, você pode adicionar mais clicando neste botão, fazer upload para o armazenamento da sessão e selecionar mais uma. Vamos fazer a segunda, a terceira e quantas mais você quiser. Temos um bloco try except. Se a imagem não for carregada corretamente, aparecerá um erro de arquivo de imagem não encontrado. Temos um prompt. Qual programa está visível na captura de tela? Descreva brevemente seu principal propósito e duas funções-chave. Claro, temos nossa resposta, que será o modelo Gemini 2.5/.
Temos nosso contexto que vamos enviar para o nosso modelo. É este prompt, é esta imagem e é uma configuração system_config, que é a nossa instrução do sistema. E temos que imprimir nossa resposta. Vamos executá-lo. E veremos se ela irá reconhecer corretamente o nosso programa. Vai conseguir, basicamente porque é uma tarefa muito fácil. Mas temos que esperar. E como você pode ver, certo, vamos fazer a captura de tela passo a passo para um completo iniciante. Qual programa está visível na captura de tela? O programa visível na captura de tela é o Microsoft Paint, frequentemente chamado apenas de Paint. Como você pode ver, funciona corretamente. Assim, em Python. E é basicamente assim que a multimodalidade funciona nos modelos Gemini. Se você gostou deste vídeo, por favor, inscreva-se no canal, deixe um like e espero te ver no próximo.